Que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. É um trecho do poema de Guilherme de Almeida, que fala tão bem a respeito do ser humano na sua trajetória no mundo de provas e de expiações, onde naturalmente o mal prepondera e onde naturalmente as pessoas não querem sofrer. Aliás, quem quer sofrer? Ninguém quer. Mas necessário se faz que nos recordemos de que o plantio é facultativo. Alguém já falou. Mas a colheita é obrigatória. Então, se nós analisarmos a nossa vida, se acharmos que ela é boa, agradável, a semente plantada. Se ela for amarga, amargurante, semente plantada e colheita obrigatória. O Espiritismo não é uma religião. É uma filosofia. Uma filosofia que tem bases de ciência. E as consequências dessa filosofia, filosofia que ensina, que orienta, que mostra o caminho, que dá os prós e os contras, e que apresenta a sua afirmativa através da base da ciência, quando ninguém pode discutir. Então, essa filosofia de bases científicas tem como consequência a elevação da criatura. Consequências ético-morais, comportamentais. Ela vai conduzir a criatura para um regime melhor, uma situação espiritual melhor. Mas para que isto ocorra, é necessário que haja o plantio da nossa parte. Então, a relação entre o espírita e a doutrina espírita não deve ser uma relação de pedinte para quem pode oferecer alguma coisa. Não. O espiritismo não promete nada. Ele mostra um caminho que nós precisamos trilhar para alcançarmos o objetivo. As religiões comuns foram reveladas a determinadas pessoas. Depois foram organizadas e têm um corpo de dirigentes. Tem um acervo de criaturas que começa lá desde o mais alto e vai de quebrada em quebrada até chegar o pregador na situação menor. No Espiritismo não é assim. Nós estamos todos no mesmo patamar de oportunidades e de aprendizado. Naturalmente, aqueles que estudam mais têm o dever, a obrigação de dividir o que aprendeu com as demais criaturas. Todavia, diga-se de passagem, não devemos aceitar prioristicamente tudo que nos é informado.
Nós não somos seguidores de uma religião. Nós somos filósofos espíritas. E como filósofos, temos o dever de questionar. Então, se alguém faz uma afirmativa que não cai bem à nossa razão, nós devemos questionar, perguntar. Se nós pegamos um livro e esse livro não é coerente com os ditames da codificação, nós temos o dever de questionar. Se algum espírito nos dá determinada orientação ou determinada palestra que ele faça e a nossa razão não aceite, nós temos o dever de questionar. Porque o nosso aprendizado deve ser real, verdadeiro, não uma crença que depois de algum tempo desapareça. Então vamos ver, crença, toda crença é algo que está sujeito a chuvas e trovoadas. Uma crença é algo que está sobre areia movediça. Ela pode afundar ou não. Então, o Espiritismo não é uma crença, é uma realidade que tem bases científicas. Haja vista, quando procuraram Allan Kardec para dizer a ele que as mesas estavam dando informações sérias e importantes. Quem disse isso era o senhor Fortier, um grande amigo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um grande amigo, e ambos eram estudiosos do mesmerismo. Os dois estudavam. E então o senhor Fortier começou a frequentar as reuniões onde as mesas tripóides, que eram mesas redondinhas com 3 pés, que se movimentavam e davam pancadas. E através dessas pancadas, os chamados raps, elas davam respostas às perguntas que eram formuladas. Respostas inteligentes a perguntas inteligentemente formuladas. Quando o senhor Fortier falou a esse respeito ao professor Hippolyte, ele naturalmente não aceitou. E a resposta que ele deu ao seu amigo foi: se alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e tem nervos para sentir, eu vou acreditar que ela possa dar respostas inteligentes às perguntas formuladas de forma inteligente. Então, a resposta dele foi negativa. E o senhor Fortier resolveu balançar as estruturas das ideias do professor Hippolyte, que era, naturalmente, na época, um dos luminares do ensinamento de crianças e jovens como professor. Ele, então, faz uma série de indagações que ele transmite às mesas girantes, recebe a resposta, anota, então leva ao professor as suas perguntas e respostas. Ele, então, as lê, analisa e percebe que as respostas que a mesa havia dado às indagações eram de mote de uma inteligência superior. Não era uma inteligência comum, era alguém que tinha um cabedal muito grande de conhecimento e estava respondendo às indagações. E ele resolve, então, assistir a uma daquelas reuniões. E ele vai à casa da senhora Plenemaison, e ali ele tem a oportunidade de observar, primeiro, o andamento das coisas. Ele tem o cuidado de analisar todas as mesinhas, ver se não havia nada que dissesse a respeito de alguma forma de movimentar a mesa, analisa a sala, observa as pessoas que chegam, e depois ele, então, vai assistir à movimentação das mesas.
e se assombra com as respostas que eram dadas pelas mesinhas. E ele diz, analisando a mesa, olhando, era uma mesa de madeira, com 3 pezinhos, não tinha nada ali que pudesse dizer que fosse uma fraude, não havia nada. Então ele resolve pesquisar o que é que havia por trás daquelas mesas. Uma coisa que é importante na nossa doutrina, nessa filosofia que nós seguimos, é que a gente saiba bem mesmo o fulcro da sua origem, de onde ela veio, como é que nós estamos tratando essa doutrina. Mormente nós que dirigimos casas espíritas, temos que analisar de que forma nós estamos oferecendo esse manancial libertador que é a doutrina espírita para os companheiros que buscam a casa espírita. Importante que isso esteja em nossa mente. Então, o professor Hippolyte, a partir daquela reunião feita na casa da senhora Pleine-Maison, ele começa a pesquisar. E a doutrina espírita tem um aspecto importantíssimo que deve estar na nossa mente. É a universalidade dos ensinos. Todas as religiões que foram reveladas, elas vieram de um único fulcro para determinada pessoa. E a partir daquela pessoa, então, ela foi se expandindo. As religiões são assim. O Espiritismo, não. Não foi assim. Não foi uma revelação para Allan Kardec e ele passou para nós outros através do Pentateuco. Não foi isso. Os espíritos falaram em todos os quadrantes do orbe, em toda parte. E nós descobrimos até no Brasil, onde já havia uma reunião de comunicabilidade com os espíritos antes da codificação, antes do 18 de abril de 1857, quando veio o Livro dos Espíritos. Então, os espíritos falaram em todos os quadrantes do orbe. Então, não foi uma revelação feita para Allan Kardec. Ele apenas teve o cuidado de fazer as indagações, recolher as informações, passá-las pelo crivo da razão, para que nós tivéssemos uma revelação límpida, justa, honesta e verdadeira. Porque ele cotejou todas as informações. Digamos assim, uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma pergunta qualquer. Ele pegava aquela pergunta e mandava para os Estados Unidos, ou mandava para a China, ou mandava para outros. Ele mandava para vários países, recolhia as respostas e cotejava todas. Com pequenas diferenças de expressões idiomáticas, todas elas eram iguais. Então, aí entrava no acervo das 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E depois, na revista em que ele foi colocando as informações que ele recebia, os estudos que fazia, nós vamos observar a honestidade de propósito de passar alguma coisa que não era de mote pessoal, que ele recebia do mundo espiritual para passar adiante. Então, nós temos os 5 aspectos basilares da nossa doutrina. Importante que a gente analise isso. Um dos aspectos basilares da nossa doutrina é a comunicabilidade dos espíritos. Um dos aspectos que é comumente utilizado nas casas espíritas e que deve ser analisado com muito respeito, com muita responsabilidade, porque é através do qual os espíritos
enviam as suas informações, as suas orientações. E nós temos que informar isso para os companheiros que visitam a casa, que vêm, que se interessam pela doutrina. Primeiro, o médium não é carteiro, que está ali para trazer notícias, levar notícias, etc, etc. Nada disso. Uma comunicação de um espírito movimenta forças, energias e responsabilidades que o espírita precisa conhecer. Se nós pegarmos o livro Voltei, de autoria do irmão Jacó, que foi Frederico Figner, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Frederico Figner, que era um médium, um trabalhador emérito, uma pessoa muito querida, ele teve uma dificuldade infinita para dar a sua primeira comunicação. Então não é assim, a pessoa desencarna ontem, hoje já está dando comunicação, parecendo que é um telefone, de preferência celular, né, que é rápido. Já está dando comunicação, já está dando orientação. O que é isso, minha gente? Isto é uma filosofia. E nós somos filósofos espíritas. Filósofos. Temos que passar a coisa pelo crivo da razão. Olha, meu pai está desencarnado há um bocado de tempo. A gente tem uma amizade particular com o Divaldo. Estivemos com o Chico Xavier tantas vezes, ele aparentava nos querer bem. Nunca me deu uma notícia do meu pai. Bem que de vez em quando eu esperava que ele falasse alguma coisa, mas ele nunca falou. Então a coisa não é assim. A gente fica sabendo, cartas consoladoras. Vamos botar uma interrogação nisso. Consola quem? Que consolação que traz? A menos que seja algo verídico, que nos dê um testemunho cabal, porque eu posso escrever para vocês uma porção de cartas que pode até consolar, porque afinal de contas eu escrevo mais ou menos, né, Zara? Posso escrever umas cartas consoladoras. Mas é justo isso? O objetivo da doutrina espírita não é absolutamente te dar uma grande alegria, não é. Pelo contrário, se você estiver sofrendo, a doutrina vai dizer assim: meu filho, a semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Se você está sofrendo agora, pense no que foi que você plantou. Plantou pimenta malagueta e agora está ardendo nos olhos. Por isso que a gente chora. Desculpe, eu estou sendo muito dura? A gente quer falar a verdade. Porque adianta eu chegar aqui para vocês e dizer assim: Jesus quer que vocês sejam felizes. E vocês chegam em casa, bate nos filhos, briga com o marido, bate na esposa, briga com o vizinho, discute. Pelo amor de Deus, Jesus quer que sejam felizes? Não, Jesus quer que nós nos eduquemos. Que a gente se eduque para poder realmente sermos um cidadão produtivo no seio da nossa sociedade. E os espíritos falam com carinho, mas falam a verdade. Eles não acobertam, eles não colocam um pouquinho de creme, de não sei o quê, nas verdades que eles dizem. Pelo contrário, são lúcidos. A gente é que precisa ter o entendimento para enxergar. Então, nós vamos pegar a mediunidade na casa espírita e vamos trabalhar com responsabilidade. Então eu chego aqui e falo: olha, gente, eu sou médium e eu queria participar das reuniões. Que coisa boa, você é médium? Vocês falam para mim, você é médium? Que coisa boa. Então você vai frequentar a reunião doutrinária durante 2 anos, no mínimo. O mínimo de 2 anos. Participar do congraçamento na casa espírita. Numa reunião doutrinária, você vai aprender a se relacionar com as pessoas harmoniosamente. Depois de 2 anos, ou talvez 3, você vai ser convidado para participar da reunião mediúnica, onde você vai
com conhecimento de causa, participar, observar as coisas como são e, quem sabe, a partir de então, talvez os espíritos se comuniquem. Talvez. Um amigo escreveu um poema belíssimo, diz assim: mediunidade é fogo sagrado, de aprendizado, de luz e calor. Mediunidade é paz construída, na luta renhida, nas ensanchas do amor. E é verdade. Nós estávamos lendo ainda hoje, Missionários da Luz, lendo mais uma vez, sobre a responsabilidade do médium e as dificuldades para que esse desideratum seja realizado. Como é que se comunica o espírito? Então, o envolvimento total, fisiológico, mexe da cabeça aos pés. Então, André Luiz dizendo dessa responsabilidade, o médium tem que se educar. Educar. O que é educar? É analisar o que é o espiritismo para saber o que é se educar. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais religiosas. Ético. Nós temos que ter um comportamento ético na vida. Os nossos relacionamentos devem ser honestos, dignos, honrados. Estou complicando muito? A moral da mesma forma. Você já parou para pensar que você usa uma máquina que foi idealizada por Deus, pelo nosso Pai? Você já pensou que essa máquina é divina? Você já pensou que você é único no universo? Já pensou que não existe ninguém que seja igual a você? Só uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, poderia ter feito algo assim. Então a gente olha, mas os irmãos, os gêmeos univitelinos não são iguais? Não são, não. Eles são diferentes. A tonalidade do cabelo, a tonalidade dos olhos, a ponta do dedo, tudo é diferente. A textura da pele. Então não existem duas pessoas que sejam iguais. Até mesmo quando a gente pinta o cabelo, não fica exatamente igual de outras pessoas. Fica diferente. Então nós vamos ver que nós somos criaturas criadas por Deus com um carinho especial que nos fez únicos na vida. Então, eu devo olhar para a minha máquina orgânica com respeito, com responsabilidade, com o carinho com que o Criador produziu essa máquina. Eu não posso tratá-la com desrespeito. Eu não posso entregar essa máquina nas mãos caprichosas de qualquer criatura para ser manipulada por qualquer criatura. Não. Essa máquina minha, eu tenho que tratar com todo respeito, com toda a responsabilidade. Isso a doutrina espírita nos ensina. Se nós soubermos ler com equidade os livros de André Luiz, onde ele fala a respeito da nossa existência, da nossa vida e do nosso relacionamento com a espiritualidade e com as pessoas, regra geral. Então é isso que a doutrina espírita ensina. Quando você pega o livro Voltaire e começa a analisar Frederico Figner falando de como ele retornou ao mundo espiritual, chega a doer. Ele era um servidor da Federação muito amado, muito querido. E quando desencarnou, havia uma quantidade de pessoas ali no seu velório,
muita gente. Está lá no livro, voltei. E ele, então, fora do corpo, foi procurar alguém que estivesse orando por ele, no meio de tanta gente. Ele encontrou 5 pessoas que realmente estavam sintonizadas com o mundo espiritual, orando por ele. Então, os velórios, hoje em dia, são reuniões sociais, onde a gente vai para discutir, para conversar, para contar as últimas novidades, as últimas fofocas, etc. Eu costumo dizer uma coisa que muita gente não concorda, mas eu não me importo, porque a minha opinião pessoal pode ser discutida, aceita ou não aceita, não tem problema. Eu digo assim, que nós agimos errado em determinados acontecimentos da vida. Quando nasce uma criança, a gente faz festa, faz tanta coisa, bota florzinha na porta lá do hospital e dá presentinho para as pessoas, lembrando que nasceu uma criança e aquela festa, todo mundo feliz. E eu acho que não deveria ser assim. Quando nasce uma criança, a gente devia chorar. Os católicos vestir luto. Quem gosta de acender vela, acender vela. O espírita deveria ficar fechado, coitado, meu Deus do céu, reencarnou. Que tristeza. A gente não sabe o que vai acontecer com aquele espírito que voltou. Então a gente faz a festa do dia errado. E quando desencarnasse, o povo chora. Não, a gente deveria botar música, cantar, voltou para a pátria. Que coisa boa, se libertou. Deveria ser assim. Apesar de a gente não saber se a criatura foi para o umbral ou se não foi. Mas a gente ficar feliz porque abriu-se a porta da liberdade. A criança, você olha, o que será dessa criança amanhã? A gente não sabe. Como será que eu vou conduzir o meu filho? Também não sei. Então, chorar. Não seria mais honesto, mais coerente? Mas o povo não faz isso. Então, fica feliz quando o cara entra na vida e, de repente, chora porque ele entrou na vida. Gostaria que ele não tivesse na vida. E aí vai por aí afora. Então, nós somos um tanto e quanto incoerentes com as coisas que a gente está buscando. O nosso relacionamento com as informações espíritas ainda são muito complicadas. Isto por quê? Porque nós não estamos estudando devidamente a nossa doutrina. Geralmente, estuda-se o livro dos Espíritos, lê a pergunta e depois lê a resposta. Alguém dá uma opinião, alguém dá uma opinião. Já pensou na primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? Então eu sempre ouço as pessoas dizer assim, pois é, Allan Kardec foi assim notável, que ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E ficamos por aí. Não, vamos parar um pouquinho. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só nisso já deve fazer brotar dentro de nós um respeito muito grande por essa inteligência suprema. Mormente quando Kardec pergunta o que é o espírito, e os imortais respondem: o princípio inteligente da criação. Nós somos um princípio inteligente diante da inteligência suprema. Mais adiante, Kardec pergunta outra vez o que é o espírito. E os espíritos respondem: os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que a gente já deu uma caminhada, pouquinho, mas chegamos. Porque quando você analisa a resposta 540, e ele diz que dessa forma tudo se encadeia na humanidade. Do átomo
primitivo ao arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, se nós formos nos colocar diante dos aspectos que os espíritos colocam, nós saímos do mundo primitivo ontem e estamos no mundo de provas e expiações hoje. Equivale a dizer, se nós pegarmos essa linha inclinada do átomo ao arcanjo que está lá em cima, nós devemos ter caminhado mais ou menos um tantinho assim, nessa jornada que vamos fazer até chegarmos ao arcanjo. Caminhamos nada, porque ontem nós éramos o princípio inteligente e hoje nós somos os seres inteligentes da criação. E observem que a gente ainda não sabe utilizar a inteligência. Ainda não sabemos. É uma ferramenta que é complicada de ser movimentada, de ser trabalhada. Haja vista, se nós temos olhos de ver, a gente vê um médico, alguém que estudou o corpo humano, as suas relações com o mundo, o nascimento das enfermidades, a maneira melhor de tratá-las. A gente vê um médico usando alcoólicos, o médico fumando e muitas vezes usando outras drogas também. Vamos e venhamos. Quer dizer, um homem que conhece a fisiologia e sabe das coisas que são positivas e das que são negativas. Como é que ele utiliza essas coisas todas? Alguém pode me explicar? Porque eu não entendo. Também não? Tá bom. Então, nós vamos ver que a gente não sabe lidar com a inteligência ainda. Então, agora vamos falar das mamães. Falar bem ou falar mal? O que vocês preferem? A verdade. Então, nós temos os nossos filhinhos, fazemos as festinhas, damos presentinhos, aquela coisa toda, e desejamos que os filhinhos sejam criaturas de bem. E aí, o que a gente faz com os filhinhos? Vai enfeitar, as filhinhas também, meu Deus do céu. A gente vai enfeitando e bota um negocinho aqui. Se a menininha, vamos pintar a unha da menininha. Quanta criancinha já vi com as unhas pintadas. Uma tristeza, aliás, uma alegria, sei lá, não sei. Eu nunca pintei a unha da minha filha. E aí a gente vê e bota uns shortinhos assim que a gente fica pensando quantos centímetros tem, não sei. E aí a gente vai enfeitando os nossos filhinhos para que cresçam e naturalmente nos dê muita alegria. Quais as alegrias que a gente espera de um começo que não é absolutamente cristão? Qual é o objetivo dos filhos nos nossos braços? Porventura eles são bonecos ou bonequinhas para nossa brincadeira? Não. São seres espirituais, nossos irmãos, filhos de Deus, que precisam ser educados, que precisam ser conduzidos, que eles precisam despertar para a realidade da vida aqui na Terra, que não é um passeio engraçadinho e bonitinho. Não é, não. É uma vilegiatura de aprendizado e de responsabilidade também. Então, quando o filhinho faz aquela birrinha, a gente acha tão bonitinho, que gracinha, não é? Deus não acha isso. Faça birra para ver se ele vai te consolar. Não vai, não. Vai fazer seus olhos ficar inchados, vai fazer seu estômago doer, vai fazer uma série de coisas. Ele não alivia o nosso sofrimento. Então, filhos são responsabilidades, porque eles não são nossos, são dotações divinas para que a gente conduza. E diz Paulo nos seus escritos: dai conta da vossa administração. Você vai dar conta dos seus filhinhos no mundo espiritual. Se eles se desviaram por culpa sua, vamos pagar. Vamos pagar. Então, aquele filho que a gente não educou, que a gente não orientou, que se perdeu,
ele vai voltar e vai casar com você. Aí você vai falar assim: que marido, meu Deus, que eu arranjei. É o filho que você não educou no passado e que volta. Porque tudo volta, até as ondas do mar voltam também, elas vão e voltam, vão e voltam. Então aquilo que a gente deixou de fazer, volta para nós. E aí a gente reclama e fala: melhor é o divórcio. Vamos divorciar. Ah, divórcio foi uma coisa tão boa que, coitado do Nelson Carneiro, eu fico pensando o que ele deve ter passado no mundo espiritual, porque foi ele que apresentou o divórcio lá e que foi sancionado. Então vejam bem, nós arranjamos sempre uma fórmula de fugirmos à responsabilidade. E aí a gente vem aqui na tribuna, não sei se tem pregadores aqui, a gente vem aqui na tribuna e fala da lei de ação e de reação. A lei de causa e efeito. Está no Espiritismo, não tá? Então a gente prega. Na hora de pregar para os outros é uma coisa, e na hora da gente sofrer a lei de ação e reação em casa, complica. Aí complica, aí a gente não quer. Imagina, a lei de causa e efeito é bom para os outros, mas para a gente não é uma coisa muito boa. Então a gente padece e sofre. Nossa, eu só estou falando coisas ruins, não é? Deixa eu falar coisa boa. Então, uma coisa boa que eu vou falar para vocês. Filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Então, hoje eu estava lendo André Luiz, depois eu estava lendo... Fugiu o nome do autor do livro, mas ele volta, porque ele era meu amigo também. Então, ele estava dizendo que quando você labora no sentido de buscar apiedar-se de si mesmo, autopiedade, às vezes é uma coisa desagradável, mas quando você se apiada de você porque você está sofrendo muito e você procura uma fórmula de se consolar, você vai se lembrar de que precisa adquirir, conquistar as virtudes. As virtudes. Joana diz que a gente alcança uma virtude em cada reencarnação. E a gente que não tem virtude nenhuma, tal, depois de milhares e milhares de reencarnações, a gente está pobre. Então, quando você começa, que virtude que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, deixa eu ver, a gentileza. Eu vou ser gentil. Com quem? Com o patrão? Não. Eu vou ser gentil com todas as pessoas. Não importa que seja o pedinte na rua, ou o homem embriagado que chega perto da gente para pedir alguma coisa, ou seja o marido, ou seja a esposa, ou seja o pai, ou seja a mãe, os irmãos, os filhos, eu vou ser gentil. Por mais que isso me vai fazer ficar sofrendo, mas eu vou ser gentil. E a gente começa a trabalhar a gentileza. A paciência. Será? Eu sou paciente muitas vezes em hospital, já estive no hospital, mas eu estou tentando a paciência. E uma coisa interessante, quando a gente conquista uma virtude, a gente não sabe que conquistou. De repente, as outras pessoas que começam a falar: nossa, fulano é tão gentil, nossa, fulano tem tanta paciência, a gente nem acredita. Fala, será que é verdade? Tolerância. O Chico Anísio fala, tolerância zero. Não, não é tolerância zero, não. Ser tolerante com as pessoas e às vezes com a gente também. Então, quando nós começamos a desenvolver as virtudes, nós começamos a sentir felicidade, independente de estarmos com ou sem ninguém, independente. Nós vamos sentindo algo que é dentro, é nosso, porque a felicidade não está lá, não está alhures, a felicidade está aqui, dentro de nós. Quando eu estou satisfeita com as minhas atitudes, eu estou feliz. Quando eu consegui passar um dia todo sem magoar ninguém, sem ferir ninguém,
sem falar mal de ninguém. Eu estou feliz. É isso que Santo Agostinho fala na resposta 919 do Livro dos Espíritos. Análise pessoal do nosso comportamento. Então, ser feliz, puxa vida, é uma dádiva nossa, que está ao alcance das nossas mãos, independe do seu Guimarães, que já está no outro patamar da vida, independe dele. Eu me sentia feliz quando eu sentia que havia aprendido alguma coisa, que havia feito alguma coisa boa. Então eu estava feliz, independente de relacionamento, de tudo mais. Então nós estamos buscando essa paz interior, essa paz que realmente nos harmoniza, que realmente nos conduz para um patamar diferenciado da criação. É isso que o Espiritismo dá, porque ele não diz que nós temos que salvar o mundo, ele diz que nós temos que aprender com o mundo a nos salvar, a crescer. Então, dessa forma, muitas vezes a gente passa. Uma ocasião, eu estava numa reunião, eu e o senhor Guimarães, numa reunião, num culto do lar onde estava o Divaldo. E ficamos lá até quase meia-noite. Quando saímos, ele foi para o apartamento que ele tinha lá no Rio e nós fomos para casa. Eu cheguei em casa e de repente comecei a sentir uma dor danada. Tive que ir para o hospital e sofri uma cirurgia de emergência. E o senhor Guimarães, que era praticamente filho do Divaldo, ligou para ele e falou: mas Divaldo, a gente esteve aí no culto com você o tempo todo, chegamos em casa, a Ana está no hospital, fez uma cirurgia de emergência. E o Divaldo disse assim: que bom, pelo menos ela está se liberando da Inquisição. Olha o que ele disse. Está se liberando da Inquisição. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que será que eu fiz na Inquisição? Porque já fiz 17 cirurgias, foi muita coisa. Então, cada vez que eu vou, mais um já foi, mais outro. E o último foi o ano passado, quando o médico deu uma passadinha de mão assim e falou, ih, eu falei, é um câncer? Ele disse, agora tem que saber se é maligno ou não. É maligno. Eu falei, mais uma coisa que se vai, espero que seja a última. Quer dizer, não sei se é a última ou não. E a médica perguntou, o que a senhora sentiu quando o médico disse que a senhora está... Eu falei, não senti nada. Eu senti que aquela coisa estava ali e tinha que sair, tirar fora. Nada mais do que isso. Porque é verdade. A gente está se libertando dos compromissos do ontem. Quando o Divaldo falou da Inquisição, e eu conheço bastante as histórias da Inquisição, eu falei, Jesus, que será que eu aprontei para vir com tanta mazela orgânica? A coisa era complicada. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pregar um pouco mais, eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu tenho que tentar me melhorar um pouco mais para ver se na próxima reencarnação eu faço umas 3 ou 4 cirurgias, menos um pouquinho. E a gente vai se liberando. Faz o quê? Fazer plástica? Se a gente conseguisse fazer plástica do espírito, eu ia tentar, mas do corpo, vale a pena não. Não, eu prefiro da alma, sabe? Se a alma melhorar um pouquinho, aí é uma coisa boa. E ela só melhora à medida que eu vou angariando virtudes que vão alcandorando a alma e nos dando a possibilidade de olhar o mundo com carinho, com fraternidade, desejando realmente dividir essa doutrina que é tão consoladora, essa doutrina que é tão extraordinária, quando nós conseguimos entendê-la e aplicá-la em nossa vida. É certo que o mundo está cheio de sofrimento. A gente sabe disso. Eu já contei uma vez, vou contar outra vez para vocês.
Eu estava com um grupo de jovens lá no Rio de Janeiro, entregando sopa aos mendigos de madrugada. Estava fria, a madrugada estava fria, e eu estava com um grupo de jovens da nossa juventude, um panelão de sopa no carro, e os copos e tal, e a gente parava num lugar, eu ficava enchendo os copos de sopa e os meninos iam entregar para as pessoas que dormiam na calçada. E paramos em frente a uma igreja, e sob a marquise da igreja, na escada, na escadaria, tinham 5 mendigos dormindo ali. Então os rapazes foram e despertando os homens, eles estavam adormecidos, e levando os copos de sopa. E um deles veio e me disse: Tia Ana, tem um companheiro lá que não quer aceitar a sopa. Parece que ele está sofrendo, que ele está gemendo. Eu fui até lá. E eu falei: ô meu filho, por que você não quer a sopa? Está quentinha, a noite está fria. Ele falou: não aguento. O que eu queria era dormir. E eu não consigo. Aí ele tirou um trapo sujo que estava em cima da perna. E ali na coxa ele tinha um buraco, mais ou menos assim, cheio de vermes. Aquilo estava se movimentando. A luz do poste dava em cima da perna dele, aqueles vermes se mexendo. Eu olhei e eu falei: ô meu filho, por que você não vai no Souza Aguiar? Porque é proibido a gente fazer qualquer tratamento, qualquer atendimento àquelas pessoas. Ele falou: já fui tantas vezes no Souza Aguiar, mas eles não se importam. Às vezes fazem qualquer coisa e deixa, isso aqui não me deixa dormir. Não sei quantas noites faz que eu não durmo por causa dessa perna que dói muito. E os meninos que estavam ali, os jovens, estavam chorando, porque o cheiro que saía daquele homem, aqueles vermes se movimentando numa criatura que estava respirando, era muito doído. Então eu disse: olha, meu filho, a gente não pode fazer nada, mas tem um médico que é muito humano, que é muito bom. E tudo que a gente pede a ele, com o coração, com vontade de que ele atenda, ele atende. Então, nós vamos pedir a ele, Dr. Bezerra de Menezes, para que ele alivie a sua dor, para você poder descansar. E os meninos cercaram o homem e nós começamos a pedir ao Dr. Bezerra, um ser humano que está sofrendo. Não sei quanto tempo a gente orou ali. E quando encerramos, o homem estava dormindo. A cabeça caída, ele dormia. Os bichos estavam todos mortos, não se moviam mais. E aí, o rapaz ficou tão feliz que sacudiu o homem. Ele acordou e falou: por que você me acordou? Fazia tanto tempo que eu não dormia. Não, para o senhor tomar sopa. E demos a sopa para ele. E ele, nossa, ele chorava e os meninos choravam também. E eu fiquei tão feliz que eu dei um abraço no homem. Abracei ele porque é como se eu estivesse abraçando o Dr. Bezerra pelo que ele havia feito. E quando eu deixei o homem, ele pegou o copo de sopa, ficou quieto um pouquinho e disse: há 20 anos atrás, ele já era um senhor de idade, há 20 anos atrás, eu fui ao Morro do Borel. No barraco onde eu morei com a minha mãe. Fazia tanto tempo que eu não ia lá. Fazia tanto tempo que eu não via a minha velhinha. Eu nem sabia se ela estava viva ou não. E eu nem sabia se ela morava no mesmo barraco. Mas eu fui. E quando eu cheguei, parecia que era a mesma cortina de pano velho que fechava a entrada do barraco. Eu levantei a cortina e entrei. E ali
em cima de palhas de milho, coberto por um lençol sujo, estava a minha velhinha. Ela estava morrendo. E eu me ajoelhei do lado dela. E ela abriu os olhos e falou: "Oh, filho, eu estava só esperando você." E ela levantou os braços trêmulos e eu ajudei. E ela passou o braço no meu pescoço e me deu um abraço. E aí os braços caíram. Ela estava morta. Isso faz 20 anos. Nunca mais ninguém me deu um abraço. Nunca mais alguém me abraçou. A senhora podia me dar outro abraço de mãe? Eu disse: "Oh, meu filho, é tão pouco que você pede." E eu o abracei novamente. Abraço de mãe. E eu pensei, com os moços, depois no carro, conversando com eles, eu disse: é um mundo de provas e de expiações, onde as pessoas não têm nenhum abraço. E se eu contar todas as histórias que eu já vivi nesse movimento espírita, 70 anos, tem muita história. Vocês vão se assombrar. Vocês nunca mais vão dizer que estão sofrendo, que são infelizes. Vocês que têm uma casa, que têm um carro, que têm comida e que têm amigos também, nunca mais vão dizer que são infelizes ou que têm filhos. Porque os sofrimentos que a gente encontra no mundo são de molde a fazer com que a gente se torne verdadeiramente cristã. Um homem já velho, que durante 20 anos, depois do abraço da sua mãe, nunca mais recebeu um abraço. Ou um senhor de cabeça branca, que nos disse: "A senhora estendeu a sua mão a mim." Nunca ninguém estendeu a mão para me cumprimentar. Nunca. Imagina que mundo que nós estamos. E a gente tem a ousadia de sofrer, de reclamar. Não, não podemos. Não podemos reclamar, porque Deus nos ampara e nos ajuda. E André Luiz, hoje, lendo nos Missionários da Luz, ele diz: Deus não permite que o servidor emérito, o servidor verdadeiro, passe por necessidades gritantes. Ele sempre tem o amparo do mundo espiritual para ele continuar servindo. Então eu penso: oh, meu Deus, eu tenho muito mais do que mereço. Uma menina pobre da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que de repente tem a oportunidade de viajar pelo mundo. Às vezes sem um tostão, mas vai, amparado pelos espíritos. Por quê? Porque eu amo essa doutrina e eu desejo passá-la para vocês sempre com a maior honestidade possível. E se um dia eu disser alguma coisa que vocês saibam que não está correto, pode dizer, eu aceito. Porque também estou aprendendo neste mundo a sentir um pouco do Evangelho do Senhor Jesus. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las.
Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Naiágaras, Paulo Afonso, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a fluxo. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz.